Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Daniel. Nós vamos conduzir aqui nas próximas semanas um conteúdo novo, volume 7, falando especificamente aqui do FDC. Ei pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever, bater o martelo no sininho de notificações e dar aquele like matador. Compartilhem com seus amigos, vai ser lit. Só uma coisa importante, essa apresentação é só para fins educacionais, não tentando substituir a opinião de um profissional. Vamos lá, bora assistir! FDC. Antes eu queria dar alguns recados aqui. Primeiro, muito obrigado aí pelo apoio, pelas curtidas e pelas inscrições no nosso canal do YouTube. Nós somos, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 140 inscritos, mas provavelmente a gente vai crescendo aí. Meu intuito não é monetizar esse conteúdo, pelo contrário, é compartilhar a informação para você que está começando aí no mundo do ERP Cloud, ou para você que migrou, né, do EBS para o Cloud, ou, inclusive, a gente tem aqui usuários que querem aprender mais, querem se aprofundar mais, para você também, seja bem-vindo. Qual que é a ideia aqui do nosso conteúdo? Eu dividi o conteúdo em alguns volumes, em alguns vídeos, para facilitar o entendimento. Então, a ideia aqui é apresentar a aplicação e navegar um pouco por ela aqui, para que você possa ter o mínimo necessário aqui. Então, quais são os assuntos que nós vamos tratar? Vamos passar aqui. Ó. Tem o nosso famoso disclaimer. Aqui, por conta das atualizações da própria aplicação e por conta dos entendimentos ou do entendimento do profissional que está tocando, é importante a gente frisar esses pontos aqui, tá bom? Quem sou eu? Né? Eu sou o Daniel, consultor aqui atualmente no mundo cloud, já tenho aí 3 anos de cloud, projetos entregues, projetos acompanhados em cloud pela América Latina, e eu estou fazendo aqui algumas sessões junto com vocês aqui de treinamentos, de ensinamentos, de troca de conhecimento, eu prefiro dizer, no mundo cloud aí. A gente já compartilhou alguns conteúdos, tem um conteúdo vivo chamado Pulo do Gato, se você quiser dar uma olhada vai estar um card por aqui, e hoje eu vou tocar aqui com você a parte do FDC. Na nossa trilha, para quem está acompanhando o canal e quem está acompanhando todo o conteúdo, eu já finalizei aqui a parte de navigation, que tem a introdução do cloud, como você parametriza o seu usuário, as principais roles que você tem que ter ali, como atribuir tudo isso para você. Então, tem várias informações úteis que vão servir, inclusive, para o que nós vamos falar aqui na sessão de hoje, tá? Do Financials. E, especificamente, dentro de Financials, aqui é um híbrido, né? Porque quando a gente está falando do FDC, nós estamos falando num meio termo entre Financials e Procurement, mas você vai entender daqui a pouquinho, perfeito? E tem o Maxwell Maltz, aqui uma frase importante que eu tenho batido na tecla aqui nas sessões. Para a vida cheia de desafios, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Então, a gente tem, eu e minha equipe, a gente tem disponibilizado bastante conteúdo de forma gratuita para que você possa evoluir aí 1% ao dia no seu conhecimento em cloud. Beleza? Então, qual que é a agenda aí para FDC? A agenda estabelecida aqui que eu fiz foi o seguinte, ó. Fiscal Document Capture. O que é esse cara? Quais são as integrações que estão envolvidas com ele? E aí eu vou detalhar um pouquinho mais esse externo e interno. E como habilitar essa aplicação, tá? Então, a gente vai falar desses 3 tópicos aqui para esse volume de hoje. Então, vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver Daniel, não ficou claro? Deixa os comentários aqui embaixo
no próximo vídeo eu resgato esses comentários e complemento a informação aqui na sequência. Perfeito? Então, primeira coisa, o que é o FDC? Né? O FDC é uma aplicação nativa do próprio cloud, ou seja, ela já está embutida, você não tem que adquirir por um pacote adicional, por um valor adicional, não. E essa ferramenta, essa aplicação propriamente dita, ela vai ser a responsável por capturar e registrar as informações da sua nota fiscal de entrada, de compra. E aqui é importante a gente destacar que, quando a gente está falando aqui do FDC, nós estamos falando especificamente sobre notas de mercadoria e nota de frete. Serviço não faz parte, pelo menos por enquanto, do FDC, perfeito? Então, notas de mercadoria e notas de frete, com essas variáveis, né? Uma nota de mercadoria pode conter frete, pode conter seguro, provavelmente vai ter imposto nela e o próprio custo da mercadoria que você está adquirindo. Tudo bem? Essas são características aí presentes em algumas notas de entrada. Então, nós estamos falando de notas de entrada, onde essa ferramenta aqui vai te auxiliar a capturar essas informações e, até está aqui destacada, né? E integrá-las dentro da aplicação de uma forma automatizada, né? Sem que você precise ficar digitando ou que você precise ficar planilhando. Além disso, essa ferramenta também ela vai servir como repositório ou apoio para as obrigações acessórias que estão vinculadas de acordo com o modelo de negócio que você está implantando. Você vai ter empresa que tem inscrição estadual, ela tem determinados requerimentos legais. A empresa só de prestação de serviço, ela tem também a aquisição de notas fiscais de produtos, mas ela tem outros requerimentos legais diferenciados. Então, de acordo com o nicho e projeto que você vai estar tocando, você vai ter aí os seus requerimentos legais, né? EFC, EFD, o SPED e outros mais que você tem aí, só alguns exemplos aí, tá bom? Se você tiver outros aí, você cita aqui embaixo para a gente. Então, de certa forma, esse cara aqui ele vai ser o quê? Um assistente digital aqui para organizar as informações fiscais desse volume que você vai trabalhar aí de notas, tá bom? Uma vez dito isso, é claro que o FDC ele não trabalha isolado, ele não trabalha sozinho, ele tem aí um complemento de informação e complementos de integração. Então vamos para o próximo ponto, do que é integrações. Então, como é que funciona aqui a parte de integrações? Eu montei um fluxo aqui, vou explicar ele. Esse é um fluxo macro. Eu sei que tem outros detalhes pertinentes aqui, não entrei nesse mérito para não confundir quem está tendo o primeiro contato, porque ia ficar muito grande essas informações aqui. Tenho ciência de que uma ordem de compra, antes da ordem de compra, você tem negociação, você pode ter a requisição, pode ter a qualificação dos seus fornecedores, etc. Não é importante agora para esta integração, perfeito? É sabido que existe, mas não estou detalhando aqui porque não é o foco. Tá? A ideia é dar um panorama geral para quem não conhece. Se você já conhece, então, você está por dentro de quais são as demais etapas aqui, para que a pessoa entenda o mínimo necessário para que a gente consiga desenvolver um raciocínio lógico aqui, perfeito? Feito esse disclaimer, como é que vai funcionar as integrações aqui? Vamos lá. Não estou sendo patrocinado pelas empresas que eu vou citar aqui, perfeito? Então vamos lá. O exemplo que eu mais gosto de fazer é Calunga, então vamos fazer um exemplo aqui clássico, tá bom? Está chegando a Páscoa, a empresa vai dar ovos de Páscoa. Tá? Então, ela achou o melhor preço,
na Calunga. Calunga vende chocolate. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer algumas encomendas ali de ovos de Páscoa para os seus funcionários, perfeito? Então, vamos supor ali que ela vai comprar, sei lá, 100 ovos de Páscoa a R$ 100 cada um, tá bom? Estou fazendo alguns exemplos aqui. O que vai acontecer? Ela vai gerar a ordem de compra aqui, e por trás da ordem de compra, o fornecedor já tem que estar cadastrado, o item tem que estar cadastrado, né? Existem várias coisas ali por trás. O plano de contas já tem que estar habilitado, a ABU já tem que estar... Então, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas vou te dar um panorama das integrações, focando no FDC. Então, eu gero a ordem de compra solicitando ali ovos de Páscoa. O que vai acontecer? Essa ordem de compra vai bater lá no meu fornecedor. Meu fornecedor, com essa informação, ele vai separar a mercadoria, vai embalar e vai despachar para o endereço que eu informei que eu quero receber a mercadoria. Quando ele emitir a nota para poder acompanhar a mercadoria, a nota de venda do lado dele, ele vai acessar aqui a Secretaria de Estado da Fazenda do estado que você está fazendo a negociação. Se for São Paulo, é São Paulo, se for Rio, é Rio e por aí vai. Então, ele vai lá e gera essa nota fiscal. Para você que compra coisas pela internet, nos diversos sites, etc., você recebe uma nota fiscal eletrônica ali e tem uma chave de validação que quem gera esse cara é a Cefaz. Falando de mercadorias, não estou falando de serviços. Especificamente mercadorias. Então, vai ser gerado isso aqui. Trazendo para a nossa realidade, no segundo tópico, falando sobre integrações, como vai funcionar a dinâmica para isso ser recebido dentro do ERP, especificamente a aplicação chamada FDC. Gerei a ordem de compra, número 1. O fornecedor gerou a nota fiscal de venda do lado dele, despachou a mercadoria. Eu, aqui, através da Cefaz, já sei que tem nota fiscal emitida contra o meu CNPJ. O que eu vou fazer? Existe a necessidade de você ter alguns parceiros fiscais para fazer a captura ou a manifestação e o retorno de informações com relação à nota. Exemplo, tem algumas empresas que, por engano, emitem a nota fiscal contra o seu CNPJ, mas você não comprou dela. Por algum erro de digitação, etc., ela acabou faturando contra você. Quando você consulta ali pela chave eletrônica quem emitiu nota contra o seu CNPJ, você pode manifestar-se a favor ou contra. Você pode falar, ó, esse cara aqui eu não reconheço, não comprou de mim. Então, você nega a nota fiscal e a nota fiscal é devolvida para quem emitiu, falando, ó, ela não foi reconhecida, vai ser cancelada. Ou o inverso, você reconhece aquela nota e fala, não, beleza, essa nota realmente eu comprei, então você manifesta e vai ter aí abaixo da nota fiscal, ou você vai fazer a seleção, né, o download ali das notas e depois faz a manifestação, ou faz a validação e etc. Só que esses passos todos que eu estou te contando, eles são feitos com a chave eletrônica que você adquire, seria o eCNPJ, alguma coisa assim, pelo parceiro fiscal. E quando a gente está falando de parceiro fiscal, é importante destacar que eu tenho parceiros fiscais homologados e parceiros fiscais não homologados, tá? Não estou falando que é ruim ou que é bom, eu estou te contando fatos. Os parceiros fiscais homologados, eles fazem parte do ecossistema da Oracle. Eles têm um número de parcerias, são reconhecidos pela companhia, tem todo o processo de treinamento, acompanhamento e muito mais. Esses são os parceiros homologados. Inclusive, você entrando lá no portal da Oracle de parceiros, você consegue localizar quem são os parceiros homologados que trabalham com a parte fiscal Brasil. Existem outros parceiros que não são homologados, ou seja, ele não tem essa parceria direta com a Oracle, não tem esse contrato, não faz parte do ecossistema, mas ele está no mercado aqui e tem várias aplicações relacionadas a essa parte fiscal, com outros fornecedores que têm também o Oracle. E estão em uso, e está aí em grandes fornecedores, inclusive. Então, você tem essa distinção e é importante você saber aí, na hora que você for avaliar o seu parceiro, se ele é homologado ou não e como é que está essa integração aqui de parceiros. Tudo bem?
De novo, não estou falando que é ruim ou é bom, só estou te contando o fato aqui para que você entenda como é que funciona. Uma vez que você contratou esse parceiro aqui, depende de tudo do contrato que você fez, mas eu vou falar especificamente aqui de mercadoria. Esse cara é o cara que vai ser o seu robozinho para capturar as notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ, fazer a tratativa que você vincular, o racional ali, você pode criar uma lógica de impostos dentro do seu parceiro, para ele aplicar algumas regras, alguns tributos, algumas condições. É claro que ele não vai colocar tributos a mais do que o que a nota veio. Ele faz o depara dessa informação por conta das tags. Depois eu falo sobre o XML e fica claro que são tags aqui, tá bom? Mas ele vai capturar isso aqui, você pode ter alguma tratativa, não sei, alguma base reduzida, algum DIFAL, algum fundo de pobreza, não sei, você pode ter alguma tratativa específica que você precise dar nessa nota antes de enviá-la para o Oracle, tá bom? Uma vez feito essa condição, esse racional, esse parceiro vai ser responsável por entregar esse pacote de notas dentro do Oracle aqui no UCM. Eu estou falando tudo isso em teoria, mas depois a gente faz um caso prático, tá? Ele vai entregar essa carga de XML e aí você vai acordar com ele, né? A cada hora ele vai lá, bate, lê, captura e manda para você, etc. Estando dentro do CM, vai ser possível fazer a importação desses documentos legais para dentro do FDC. Se tiver tudo ok aqui no FDC, você consegue fazer a recepção física dos itens que você adquiriu e, no final, você conclui com a captura dessa informação do documento, enviando o dado aqui por contas a pagar para fazer o fluxo de pagamento, o fluxo de caixa, etc. Perfeito? Se você importou a nota e tem algum problema na nota, nós vamos ver isso mais para frente. O imposto não está cadastrado, o item não está cadastrado, o CNPJ está errado, e por aí vai, ela vai ficar aqui com erro na interface, esperando uma intervenção do teu lado aí. Tudo bem? Tudo isso aqui é só um menu degustação para que você entenda o fluxo como um todo, para que depois a gente se aprofunde. Não vou aqui me aprofundar neste primeiro momento em todas essas variáveis aqui, porque é primeiro um banho de loja, e depois a gente vai descendo o degrau aqui, ou vai subindo o degrau com as informações complementares, tudo bem? Mas é importante você entender o fluxo. Ordem de compra, bateu na Cefaz, está disponível aqui, contrata um parceiro fiscal, captura as informações aqui, mando para dentro do Oracle via esse UCM, vai ficar lá como se fosse uma pasta, um repositório, aguardando o processo de importação, vai para dentro do FDC e aí para o AP. Claro que com tudo isso aqui, com todo esse sistema funcionando e ativo, houve a necessidade de parametrizações do lado de finanças, do lado de procurement, da parte de supply chain. Então, tem todo um setup a ser feito aí que nós vamos falar em sessões posteriores, tá bom? Mas essa é a visão geral. Se eu estivesse falando de serviços, aqui só vai um parênteses, serviços, então, só para deixar claro aqui, eu poderia ter também o meu parceiro fiscal enviando os dados para mim direto na caixinha 6, A3 conectando direto com a 6, tá bom? Por conta de serviços, poderia fazer a vinculação da ordem de compra com serviços direto aqui na 6. Como habilitar o FDC? Eu falei para você. Falei para você que a aplicação é nativa, ou seja, ela já está dentro do pacote aqui, mas você tem algumas variáveis que você tem que setar para ela poder ser habilitada. Aqui, um outro disclaimer. Eu estou falando de habilitar e não de parametrizar. Parametrizar tem muito mais coisa, não é o foco aqui. Estou dando só o de habilitar neste primeiro momento. Então, vou mostrar aqui para você como habilitar o FDC aqui. Existem várias variáveis, eu vou me aprofundar um pouco mais quando a gente falar de parametrização da configuração propriamente dita.
mas vou mostrar aqui o básico para você habilitar essa aplicação aqui, perfeito? Então, entrando aqui no Oracle, deixa eu compartilhar minha tela. Nós vamos falar sobre esse primeiro tópico aqui, tá? A role. Então, deixa eu... Primeira coisa, você vai criar o seu usuário. Eu tenho aqui, já coloquei para vocês, né? Lá na minha página na internet, você tem uma seção aqui, ó, roles. E aqui você tem, ó, quais roles selecionar. E aqui, roles de implementação e roles de consulta. Então, se você seguir o que está aqui, basicamente são as principais roles aí para você poder iniciar seu projeto com os setups. Essa role que eu estou dizendo, ela está aqui. Eu citei ela aqui, esse cara aqui, ó. É uma das, não é que ela sozinha vai fazer milagre. Ela faz parte de um pacote, mas só destacando como o foco é FDC, eu quis destacá-la. O que significa dizer que o meu usuário Sarah Connor, por exemplo, além das roles usuais para eu fazer a parametrização, que são as que estão citadas até no site, eu não posso esquecer de colocar esta role aqui para o meu usuário. Deixa eu dar um edit. Eu não sei se eu já tinha colocado, mas vou tentar fazer com você aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Não, já estava. Esse é copy, não. Seria esse, ó, mas aqui ele está trazendo copy. Então, em teoria, já está aqui. Vamos confirmar. Ela chama Fiscal Application Administrator. Ó, então, primeiro ponto, colocar essa role aqui. Aqui, check. Primeiro ponto, feito. O segundo, deixa eu sair daqui. Você tem que habilitar, quando você está numa instance nova, ela não sabe que você está fazendo a parametrização para Brasil. E aí você tem que ler o documento de LAX, que está até aqui no final, eu coloquei o link dele para você dar uma olhada. Você tem que habilitar algumas coisas aqui. Eu vou te mostrar aonde também. O segundo ponto aqui, para você habilitar, não estou falando parametrizar, estou falando só ativar. Aqui em Enterprise, vamos aqui em Offering, aí nós vamos aqui em Financial, partindo do princípio que você está começando agora a base, vai abrir esse cara aqui, todo o caminho está aqui descrito no PPT. Uma vez que ele abrir aqui, nós vamos em Financial Regional Localization. Deixa ele abrir aqui. Ó, Financials, a primeira linha, você vem aqui na canetinha. E aqui embaixo você vai achar uma linha que chama Regional, aqui ó, Regional Localization. Canetinha nela e vamos ver se o Brasil está ativo, ó. Então, por exemplo, ativaram China, Índia e alguma outra, tem que ativar Brasil, tá? Estou colocando um plus aqui, porque o FDC ele não trabalha sozinho. Quando a gente for para a parametrização, nós vamos ver que um dos componentes fundamentais para poder trabalhar com FDC é tax. Eu preciso ter a parte de impostos toda feita antes de eu começar a trabalhar com FDC. Então, nessa mesma tela, provavelmente, quando você for fazer a parte de tax, que dando um spoiler deve ser o próximo volume depois do FDC, você tem que ativar algumas coisas aqui se você for trabalhar com tax. Então, eu coloquei aqui para ativar esse cara, coloquei para ativar acho que este cara aqui também, e mais um que está aqui embaixo. Ó. São 3 componentes que são utilizados no tax para nós Brasil, que vão fazer falta se você não ativar aqui, você vai ficar sem algumas funções na hora que você estiver fazendo tax, tá? Só um parênteses aí. Então, tenho esses caras aqui habilitados. Então, aqui está ok. Depois eu vou habilitar aqui, numa próxima sessão, tudo quanto a gente precisa fazer para configurar. Não vou conseguir passar todo o conteúdo, porque aí a gente entra em todos os outros módulos. Mas pelo menos um racional, eu deixo aqui com você, para a gente poder seguir em frente. Importante destacar ainda no habilitar. Eu vou dar um spoiler para que você entenda que este cara, mais a configuração, o que é que de efeito final ele tem que gerar para você. Nessa instance, tem um livro contábil Brasil,
Eu criei uma BU aqui e só quero fazer um vínculo com essa role que a gente acabou de fazer aqui para demonstrar para você aqui o que vai acontecer com isso. Lembrando, ainda faltam uma série de coisas, mas eu quero mostrar para você aqui como vai se comportar a aplicação. Feito esses caras aqui, existem outros parâmetros que a gente vai ver, mas para habilitar basicamente esses caras aqui. E lá na fase de configuração, uma das coisas que eu vou precisar fazer, vou definir a estrutura de endereço, Brasil, vou definir meu livro contábil e toda a estrutura da chave contábil, vou definir o contas a pagar, vou definir a parte de compras, a parte de itens, toda a parte de LACs, que está lá na documentação, vou fazer também. A parte de impostos eu vou fazer, aí eu caio aqui para o FDC. Quando eu caio aqui para o FDC, só para fechar esse racional do habilitar, passado todas essas etapas de configuração que eu não abordei aqui, vou abordar na frente, o que eu faria? Eu faria isso aqui, ó. Eu vou vincular aqui, ó, a ABU. Eu criei uma ABU aqui. Então, só adiantando um tópico para mostrar para você aqui, eu vou procurar o meu usuário aqui em Data Access for Users, vou achar aqui o nome da role, que é Financial Administrator, Application Administrator, tá? Que é esse cara aqui, ó. E vou vincular aqui, ó, a minha BU. No caso aqui é BU Umbrella. Vou salvar aqui. Vou dar um done. Então, depois de habilitado isso aqui, vai ter toda uma parametrização para ser feita, mas só para adiantar aqui para você, aqui dentro de Supply Chain Execution, vai aparecer este cara aqui para você, chamado de Fiscal Document Capture. Tá? Então, nós vamos fazer essas parametrizações. Aqui é só habilitar, tá? Eu vou gravar um volume só para a gente parametrizar aqui o FDC. Para que aí a gente possa entrar aqui e eu te explicar como é que ele funciona, o que que ele tem, a gente subir um XML para você ver como é que funciona e por aí vai. Perfeito? Uma vez habilitadas essas opções, a gente vai ter que parametrizar para acessar aquele link que eu mostrei para você agora há pouco. Aqui na sequência eu já estou deixando alguns documentos de apoio. Então tem o próprio manual de implementação do FDC aqui. Tem também, eu encontrei aqui um pequeno curso do próprio FDC aqui, que você pode complementar as informações, então ele vai te ensinar as coisas aqui, está disponível aí gratuitamente também. E tem os links aqui do MOS, do Maiorca Suporte, para você poder acessar aqui e principalmente conferir ali a parte de LACs, tá bom? Espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Esse é o primeiro volume, então nós estamos fazendo só um esquenta. No próximo a gente vem com mais coisas aqui e aí a gente provavelmente vai pôr mais mão na massa aqui do que esse, que era só uma pequena introdução aqui e uma contextualização de como é que é o FDC, o que é as integrações que ele tem e como é que você habilita ele, tá bom? Obrigado a todos, não esquece aí de curtir, compartilhar, deixar o seu like, tem comentários que você deixa aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos, fui!